Bem-vindos à nova temporada de Piloto Automático. Estivemos parados desde que a pandemia se abateu sobre nós e agora resolvemos voltar. Desta vez com a emissão na nossa nova casa, a futura Rádio de Autor, e com uma particularidade, que é o facto de estarmos a fazer este programa ao vivo pela primeira vez. Assim será daqui para a frente, portanto contamos com a emoção de que tudo pode correr mal, desta vez em público. Muito obrigado à FNAC por nos receber aqui no Chiado e por apoiar este programa. Depois de emitido, também estaremos disponíveis em formato podcast nas plataformas habituais e em vídeo nas redes da FNAC. Para quem não se lembra desta nossa dinâmica, eu sou o Benjamin, o João Vaz Silva é o agente cultural, ex-agente de bandas, ele era o meu agente até decidir despedir-se, mas ainda é provocador, tem uma veia de jornalista e o coração no teatro. Vamos conversar sobre música. O João faz as perguntas mais pertinentes e inteligentes. No final eu toco uma canção com o nosso convidado. Já que estamos a gravar ao vivo, aproveito para pedir algum calor para a nossa primeira vítima, alguém com quem podemos partilhar as imperfeições de uma estreia, porque é um bom amigo. Uma salva de palmas para o Homem-Orquestra Noiserve. Obrigado. Olá e bem-vindo, Noiserve, David. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Noiserve é o nome artístico de David Santos, um engenheiro que virou músico depois de gravar uma demo de 3 temas para participar no Termómetro Unplugged em 2005. Não ganhou, nem passou à final, mas desde essa altura que está habituado a vencer em centenas de palcos, dentro e fora de portas, com vários álbuns de originais e muito, mas mesmo muito, merchandising. E até um livro de ficção. Vamos começar pela novidade mais recente. Na sequência de Soundtracks Volume 1, disponibilizada em formato digital em 2019, decidiste reunir em mais 2 volumes para as plataformas digitais, bandas sonoras e trabalhos paralelos para teatro, cinema, dança, publicidade, separadores de TV, podcast de rádio, instalações sonoras, etc, etc. No total, são 76 canções em 3 volumes que comprovam uma verdade absoluta. És dos músicos portugueses mais solicitados por outros artistas para compor temas originais para as suas obras. E aqui vai a pergunta. Pertinente e inteligente, não é? Vamos a ver. Quando recebes estes convites, como é que te organizas criativamente para começar a trabalhar? Isto porque compor para publicidade não se terá a mesma coisa que fazer uma banda sonora ou um mantra para o Coliseu do Porto, por exemplo. É assim, eu acho que depende sempre, precisamente, de qual é que é o projeto. E normalmente, muitos dos convites, as pessoas que fazem o convite já têm alguma ideia daquilo que poderão querer ou não em termos da música que querem, mas do que querem que a música possa eventualmente dar às pessoas que a vão ouvir. Portanto, não há assim uma forma igual em todos os projetos, não é? Portanto, gosto sempre de ter algum tempo para me pôr no lugar da pessoa que convidou e perceber qual é o objetivo e tentar cumprir isso. Muitas vezes não tens muito tempo. Quando falamos em publicidade, os prazos claramente são mais curtos. É assim, de publicidade também nunca fiz assim muitas coisas. Assim, a maior que fiz, que foi a do IKEA, essa tinha realmente muito tempo, porque aquilo era bastante complicado de fazer e, portanto, à partida, quando me convidaram, sabiam disso. E, portanto, foi uma coisa que já demorou 2 meses a preparar, desde a escolha dos objetos ou não objetos, a música, a parte da filmagem. E, portanto, esse que foi o mais de publicidade, esse até teve algum tempo. Agora, há outras coisas que depois, ou porque eu não me organizei da melhor maneira, ou porque realmente havia pouco tempo, às vezes tem-se uma semana ou 2 para fazer. No caso de José Pilar, por exemplo, quando te pediram para fazer isso, como é que é a abordagem a um projeto desses? Esse também foi um bocadinho diferente do que costuma ser. Isso também já foi há muito tempo. Eu lembro na altura de ter recebido, acho que foi um e-mail do Miguel Gonçalves Mendes, a dizer que tinha gostado do meu primeiro disco, que não era este tal de 2005, é um que lancei depois em 2008, e a perguntar-me no e-mail se poderia usar algumas músicas daquele disco que eu tinha gostado num documentário que estava a fazer sobre o José Saramago. E na altura foi assim a primeira coisa que fiz, se calhar até de bandas sonoras. Portanto, além da estranheza e da felicidade mas se é uma coisa sobre o Saramago, deve ser uma coisa importante, então me convidar a mim. Mas além dessa estranheza, fiquei também um bocado nervoso com a situação. E depois o Miguel dizia que não me queria dizer quais eram as músicas, queria falar comigo primeiro, e então foi um concerto que eu dei na altura no Cabaré Maxime, e no final do concerto falei com ele, e ele então explicou-me que tinha gostado do disco, mas que antes de dizer as músicas queria que eu visse uma versão que ele tinha do filme, que acho que eram 6 horas e meia. E eu fui à Jump Cut e vi as 6 horas, acho dividido em 3 ou em 2 partes, e quando aquilo acabou,
tive a sensação que aquilo ficaria melhor se eu fizesse músicas originais e se não fosse para usar aquelas, ou só aquelas que ele queria. E, portanto, nesse caso foi um processo também longo, portanto, parece que estou a contrariar sempre a ideia de que as coisas são um bocado a correr. Foi longo porque ele estava a filmar na mesma altura e acabou por ser uma simbiose muito grande entre a forma como ele estava já, não só a filmar, mas também a misturar o filme, e eu ir fazendo as músicas ao mesmo tempo. E, portanto, na altura depois disse-lhe, olha, acho que isto fica melhor com músicas originais, eu posso ir fazendo. E depois acabei por fazer, acho que são para aí umas 15 ou 16, mas numa coisa que foi longa. Posso estar enganado, foi a primeira canção que lançaste em português é dessa banda sonora, não é? Foi o Palco do Tempo, sim. E sentiste que alguma razão para o facto de ser o Saramago sentiste a obrigação de fazer isso? Não, e essa até surgiu mais tarde, ou seja, eu já tinha feito, o filme já estava feito, ou o documentário estava feito, e o Miguel disse-me, olha, nós precisamos de uma música que sirva o trailer do filme. E tem que ser cantada, e faz sentido que sejas tu, e tem que ser em português. Ok, é uma imposição. Eu acho que a imposição não era eu fazer em português. A imposição é, se eu o fizesse, tinha que fazer em português. Okay. Eu podia ter dito que não, é uma que não fazia. espécie de imposição. Mas depois eu achei um desafio engraçado esta ideia de, olha, também nunca fiz em português e posso experimentar, mas também é só uma. Embora tendo o peso de ir representar o filme, porque as músicas dos trailers às vezes até têm, quer dizer, às vezes não, têm sempre mais até notoriedade do que depois as próprias músicas que se vão perdendo no filme. Tinha essa responsabilidade, mas tinha a vantagem de ser apenas uma. E, portanto, podia experimentar só uma. E, pronto, e assim aconteceu. E ele ainda hoje me diz sempre que eu só comecei a cantar em português porque ele me obrigou a fazer aquela música. E de facto, parece-me verdade. Sim, eu acho que é um bocadinho. No caso das canções dos teus discos, quanto tempo dura esse processo e, hoje em dia, qual é a motivação para fazer um álbum do ponto de vista comercial, do ponto de vista artístico e do ponto de vista filosófico? Espera. Qual é a motivação que ainda encontras hoje? Eu acho que a pessoa, quando sonha um dia em mais pequeno ser músico, a pessoa não sabe muito bem qual é que é a motivação, e tu também podes responder essa mesma pergunta, não é? A pessoa qual é a tua motivação? A minha pergunta é, qual é a tua motivação? Não sei, eu acho que a motivação é sempre fazer e depois perceber, quase de forma espontânea, que há coisas para dizer nesse fazer. Portanto, não consigo explicar muito bem porque é que a pessoa quer continuar a fazer. Acredito que um dia que já não me saiba bem fazer, eu sinta que já não quero fazer. Mas não sinto todos os dias, tenho que fazer hoje. Não, parece que a pessoa vive um bocadinho, além de outras coisas que faça, mas em termos de profissão, a pessoa vive para fazer as músicas e para pensar nas músicas que está a fazer. Sobre as outras questões, a nível comercial, acho que há um bocadinho esta ideia de que um disco novo, em princípio, as coisas estão a mudar ligeiramente, mas em princípio um disco novo, se for bem promovido, dá-te hipótese de fazer uma série de concertos. E, portanto, há sempre essa motivação, não é só comercial, é também de profissão, porque se deixares de dar concertos, na verdade, que é onde a pessoa ganha a parte do dinheiro principal de ser músico, se deixares de fazer discos, não havendo tantos concertos, se calhar tens que arranjar uma outra coisa para fazer e, portanto, há uma motivação não só comercial, mas também de carreira. Em termos filosóficos, o que estavas a dizer, eu acho que há sempre coisas para dizer. A pessoa parece que tem sempre uma necessidade de dizer alguma coisa ou de transmitir. Eu acho que a música, não só, claro que as palavras também contam muito, mas a maneira como tu dizes as palavras, a maneira como estás a tocar uma coisa, são emoções que estás a transmitir aos outros, e a minha música para mim sempre foi isso, sempre foi eu transmitir emotivamente alguma coisa aos outros. Qual é que era a terceira? Quanto tempo é que esse processo demora? Dura hoje em dia? Eu acho que desde o momento em que eu... Acho que não há um dia em que eu decida vou pensar no disco novo e começo a fazer o disco novo. Acho que há um período grande de tempo, desde um disco ter saído até eu perceber que tenho bastantes rascunhos para começar a pensar num outro disco, e isso não tem um tempo definido, mas em termos médios são tipo 2, 3 anos, se calhar. A partir do momento em que pego mais no disco, e para pegar no disco tenho que ter que se calhar 10, 12 rascunhos de bocadinhos que me parecem que poderão ser músicas, eu acho que depois isso se calhar demora bastante tempo, se calhar demora um ano mais ou menos. Porque eu também gosto muito, e às vezes costumo dizer isso, eu acho que é muito importante a pessoa ter tempo para deixar de gostar de uma coisa que gostou de repente. E Estás a falar do desmame do álbum anterior? Não, isto eu estou a dizer de uma música nova. A pessoa normalmente quando se pega, há sempre uma coisa, não só sozinho, em banda, num projeto de teatro, numa coisa de dança, o que seja, há sempre ali, quando o processo criativo corre bem, há sempre ali um momento em que até se sente a pessoa fica meio arrepiada e diz, isto foi fixe. E é preciso ter tempo para perceber se é mesmo fixe. Foi fixe naquele momento, mas pode... Mas se ouvires 300 vezes, podes deixar de ter aquela sensação. E eu acredito que quando perdes ao fim dessas audições todas,
tens que repensar. E, portanto, preciso desse tempo para repensar as coisas todas e para ir mudando, mas acho que respondi. Respondeste, eu que te conheço bastante bem, sei que és uma pessoa muito metódica e, portanto, acredito que chata. ouças... Não, chato, não, és metódico. Tenho uma pergunta que vai encadeada nesta anterior, que é para falar, isto é uma desculpa para falar das capas dos teus discos e para quem não conhece, e agora que estamos aqui ao vivo podemos mostrar, lá em casa é mais difícil, a não ser que estejam a ver isto por vídeo. Os teus discos são sempre objetos pensados em detalhe e fora do convencional, com uma abordagem plástica única. Isto é verdade desde o primeiro EP que lançaste, que não está aqui, que tinha uma capa de um DVD, que nunca teve, nenhum disco do Noise Earth teve uma capa normal, Digipack. A única que teve, que ele tem aqui, mas este é porque era aquela coisa do Ótimos Discos. Sim. E eu na altura perguntei se podia ter um género de um ponteiro a mexer. Eles disseram que não. Nem pouparam dinheiro. Não, mas eu disse que pagava o ponteiro. Mas não deixaram, não é mesmo? A minha pergunta, que eu acho que já respondeste, mas vou fazer lá mesmo, é que é: o formato álbum ainda faz sentido do ponto de vista estritamente musical para ti? Ou sentes que tens sempre de criar um objeto de coleção para o justificar, pelo menos enquanto edição física? Eu acho que mesmo que o objeto não existisse, eu acredito, e tu também sabes um bocado isso, o processo de fazer um disco, quer dizer, a pessoa se calhar pode fazer o disco de outra forma e fazer uma música e sentir que fechou tudo naquela música. Eu acho que um disco e o alinhamento que o disco tem é um resumo bastante fiel às vezes do que foi a tua vida ou o que foi a tua cabeça durante aquele período. Eu acho que é importante que isso fique fechado para marcar, não é marcar um disco na tua carreira, mas é para tu fechares aquele momento de criação. E portanto eu acho que é importante o disco, é muito importante a ideia do alinhamento. Eu perco também muito tempo no alinhamento, a perceber qual é que é o alinhamento certo, o que é que a pessoa sente com esta música, sabendo que se calhar mais de metade das pessoas nunca ouvem por aquela ordem e não tem mal nenhum. É como a pessoa dizer que pode ser bom um concerto numa sala fechada ou num festival de verão. A música tem que funcionar bem de todas as formas. Numa sala fechada, acolhedora, com as pessoas ali muito contigo, ou num festival ao mesmo tempo que outro barulho. Também a música tem que funcionar bem dentro de um disco, com o alinhamento certo, e também tem que funcionar bem sozinha. Mas eu acredito que quem depois começa a gostar de um artista em particular gosta de sentir esses pormenores todos a mais que ele deu àquelas músicas. As capas são um bocadinho isso, mas o alinhamento também é isso. Eu, se ouvir um novo disco do Sigur Rós, eu gosto de perceber que música é que eles escolheram para a primeira música, tal como o alinhamento de um concerto. E às vezes já me aconteceu outra vez assim, eles não pensaram muito, porque esta não é a melhor para começar. Mas é fixe perceber que há um trabalho também para isso. E, portanto, eu ainda acredito Portanto, tens o mesmo grau de exigência para ti como tens para o Sigur Rós, dirias? Não, já mandaste algum e-mail ao Sigur Rós a criticares que porcaria de escolha da primeira faixa? Só não mandei porque sei que não vou ler. Apesar de seres engenheiro de formação, eu diria que algumas das tuas peças de merchandising até são bastante engenhosas, e também fizeste aquela adaptação da mala do carro para levar as cases. Isso é preciso ter... Aliás, podemos olhar aqui para basta perceber isso, sim. Suportes todos e perceber... Mas esse suporte foi o meu pai que construiu. Eu acho que o problema é o meu pai. Esse suporte, e são estruturas do aqui de construir prateleiras, não é? E foi ele que construiu. Eu acho que foi ele que me ensinou ou que me habituou a esta ideia de que se tu imaginares uma coisa, podes construí-la. E que na verdade o circuito de felicidade só termina quando tu terminas aquilo que imaginaste. Imaginar só acaba por ser muito pouco sempre. Estava eu então a dizer que és bastante engenhoso, ou engenhoca, mas tens também uma relação muito próxima com a imagem e com os vídeos que fazes, as capas dos discos, como vimos há pouco. Sentes essa necessidade de estar tão envolvido nesse processo dos videoclipes e como também da tua música, ou simplesmente gostas de controlar tudo? Não, é assim, eu acho que gosto de controlar tudo, mas nós sabemos que gostas. Mas também percebo que há pessoas que fazem coisas melhores do que eu, muitas, e portanto também gosto e cada vez mais tenho gostado mais dessa partilha de coisas. E confias nos outros. Na verdade, o último disco, que tem videoclipes para todas as músicas, foi feito em parceria com a Casota Collective, é assim que eles chamam, não é? Agora, essa delegar de função para eles, ainda que estivesses sempre lá presente, sim, foi um passo. Foi. É assim, mas deleguei, mas em vez de ser eu a pensar, pensámos todos, sim. Agora eu acho é que
pelo menos neste projeto em particular, a Noiserve, que é uma coisa que para todos os efeitos é só minha, não é? Acho que a imagem que está por trás de uma música, acho que a capa que suporta aquelas músicas, isso tudo faz parte do mesmo universo. E, portanto, se eu deixo de ter esse controle ou essa vontade de fazer parte de todas as coisas, o universo passa a ser outro. Que pode ser melhor até, mas parece que é outro. E eu tenho gostado que ele seja sempre o mesmo Faz universo. sentido, era uma pequena provocação. Já está. Não, mas por acaso, tenho curiosidade porque tu és... Sei lá, eu no outro dia fui ao teu estúdio e tu tinhas acabado de receber uma encomenda de discos e estavas a embalar os discos e estavas... tu és realmente muito, muito, muito metódico em relação a todos os pormenores de tudo o que tu lanças. Se formos ver um concerto teu, basta sair e ver a banca do merch e perceber que tudo, nada está ao acaso, tudo está muito pensado. Em relação aos vídeos... Os vídeos são uma extensão tua criativa da mesma. Tu olhas para o teu papel igual, da mesma maneira como olhas para a criação musical? Acho que não é igual, porque eu acho que não tenho tantas capacidades no vídeo. Acho que às vezes tenho até algumas limitações de imaginar como é que pode funcionar, como é que pode ser a melhor montagem para aquela ideia. Mas eu acho que é um complemento, eu acho que é uma... Mas eras capaz de dizer assim a alguém: eu tenho esta música, imagina um vídeo para isto, faz o que tu quiseres. Eras capaz de dar essa carta branca alguma vez? Isto indo na sequência da pergunta do controle. Mas depois havia o momento em que eu aprovava ou esse momento não existia? Não, existia. Mas imagina que falavas com um realizador internacional que aceita a aprovação, mas que também não vai aceitar demasiada interferência. Então, É uma escala americana. Acho que a escala não muda só por ser americano. Quer dizer, ele podia ser muito importante. O facto de ele ser muito importante ou de ser muito competente... Mas eras capaz de fazer isso? Não, isso acho que não. Nunca? Mesmo que fosse um realizador que tu admirasses muito? Não, se eu admirasse muito, se calhar ele ia chegar a um lugar que eu ia gostar. Mas, por exemplo, eu lembro de uma das coisas que aconteceu agora com os Casota Collective. A ideia daquilo era fazer um vídeo para cada música, mas tudo acontecia num mesmo espaço e cada vídeo era como se fosse um plano de pormenor de uma das situações, mas que estava a acontecer ao mesmo tempo. E como aquilo era uma coisa meio megalómana, uma das coisas que nós decidimos era, pronto, isto tem que ter uma edição rápida, até porque eram quase tudo planos de sequência. E houve muita luta nessa ideia de, não está. Mas é o plano de sequência assim, está bem, mas isto, se tu tirares aquele frame e mudares para aquele, é plano de sequência na mesma e fica melhor. E tivemos muitas lutas com essa ideia do... Eu acho que não é... Não te consigo explicar, acho que eu tenho que ficar... Eu acho que há uma altura em que a pessoa está satisfeita. Não, mas estou a falar... Uma coisa é tirar um frame... Não, mas isso não existe. Isso não pode acontecer. Outra coisa é alguém imaginar um universo completamente novo e original para ti. Eu estou aberto a que essa coisa possa acontecer, mas depois eu tenho que ver... E dizer que ficou bué da fixe, sim, se não ficou não pode ser, pronto. Ou seja, eu acho que se for um universo que funciona muito bem com aquela minha música, por muito que a ideia não tenha saído de mim, o universo não se perde. Se calhar ganha ali um pequeno acrescento. Vou registrar um não como resposta. Resposta final. Não, pois, sim. É isso. Eu acho que tu sabes muito bem o que queres e por isso é que és tão rígido e rigoroso nessas coisas. Não, eu acho que há isso acontece com as músicas e acontece um bocado com as coisas todas e tenho percebido às vezes que não dá para chegar sempre a esse sítio, embora quando não chegas é uma frustração grande e como é que lidas com essa frustração? Como não tem acontecido muitas vezes, não sei lidar ainda. Não tens ficado muitas vezes frustrado? Não, com esta questão dos Não, em discos. geral, em termos artísticos. Ou algum momento em que tenhas ficado desiludido com um disco que lançaste ou a recepção que esse disco poderá ter tido? Mas a recepção já não controlo, sim. Por muito que aquela história de que a pessoa faz músicas para ela própria e que não interessa a opinião dos outros, eu acho sempre que é um bocado de conversa, porque o que mantém o projeto ativo é o teu gosto em fazer aquilo e é realmente existirem pessoas que gostam que aquilo exista, porque senão fazer sozinho acho que não, só para ti tem a sua piada, mas acho que também se esgota. Agora perdi-me, diz-me outra vez. É isso, vamos se calhar passar. Senão estamos aqui em loop. Vou convidar-te a deslocar-te aqui até à zona. Espera aí, mas antes disso, antes do nosso primeiro momento musical do programa, na nossa versão anterior nós tínhamos escolhas musicais que passávamos e agora decidimos criar este momento a meio do programa em que tu vais tocar uma canção.
Mas antes disso, quer satisfazer alguma curiosidade, imagino que os nossos ouvintes e o nosso público presente também. Noise Earth começa como um projeto de canções, mas muito rapidamente ficas conhecido como o mestre dos loops, o que confere uma componente algo mágica ao teu trabalho. Isso faz parte do encanto do público em relação a ti. Ao longo dos anos. Ao vivo é uma experiência tão própria que cada vez que brincamos com loops, ainda hoje ao almoço encontrei Manuel Leonardo e estava-lhe a falar de loops, e ele disse, tipo Noise Earth, e de facto toda a gente que eu conheço, cada vez que se fala em loops, o teu nome vem à baila. Eu gostava que tu me explicasses mais ou menos como é que funciona este sistema que tu criaste e como é que começou a ideia de desenvolveres isto. Assim, por muito que eu use muito, não acho que seja nenhum mestre, né? Acho que, ou seja, hoje em dia... É uma carreira inteira com loops. Sim, mas às vezes parece aqueles músicos que têm agora 70 anos e que ainda usam a primeira guitarra. E agora há guitarras que já têm mais cordas e eles ainda usam que só tinham uma corda porque era do avô. Portanto, eu ainda uso a primeira loop station, não a primeira de todas, mas a primeira que me pareceu que servia o propósito. Portanto. A segunda, sim. E hoje em dia há loop stations... O que é uma loop station aqui para as pessoas que não fazem a mínima ideia? Uma loop station é um pequenino aparelho, quer dizer, não é pequenino, há vários tamanhos, mas é um aparelho com um tamanho considerável que te permite fazer gravações em tempo real de um instrumento que estejas a tocar. Isto tem várias vantagens. Tem uma vantagem em estúdio, consegues muito facilmente, em estúdio ou no quarto ou na sala, consegues muito facilmente tocar contigo próprio, portanto consegues gravar uma pequenina base e começar a tocar em cima dessa base. Ou seja, basicamente tu gravas e quando tu carregas no pedal ele volta a repetir aquilo que acabaste de tocar, certo? E tu consegues... E fica em loop. Exatamente. Sim. Tem essa grande vantagem em termos de composição, que na altura em que eu comprei, já não me lembro em que loja é que foi, mas quando comprei a loop station mais pequenina, a grande coisa inicial foi essa, foi de repente eu conseguia ter uma ideia pequenina e não ter que ir buscar o computador, e que na altura não era assim tão fácil a ideia de gravar as coisas, ou pelo menos eu tinha uma mesa digital, que era uma Yamaha, e aquilo não era assim, eu se tivesse uma ideia na guitarra e fosse ligar a mesa toda, quando tivesse tudo ligado já me tinha esquecido um bocadinho, não do que tinha tocado, mas já não estava com aquela intenção que tinha. E, portanto, isto antes dos telefones terem dictafone, não é? Sim, eu acho que o telefone, acho que era os Nokia, não sei se não era um telefone deste já, mas não sei, acho que não, mas pronto, mas foi muito importante para mim essa questão de tu poderes, tocas um bocadinho, gravas, aquilo fica imediatamente, de uma maneira muito fácil, a reproduzir o que tu gravaste, e depois tem gravações infinitas em cima, e tu podes ir pondo, e então consegues facilmente chegar a lugares de composição. Depois percebi também que ao vivo, e contraponto com esse tal primeiro disco de 2005, que era só voz e guitarra, ao vivo eu podia começar a juntar mais camadas e mais instrumentos às músicas que estava a fazer, e portanto o primeiro disco, esse tal de 2008, é todo feito nessa loop station mais pequenina, e depois o disco a seguir percebi que existia uma loop station maior, que em vez de ser só uma, era como se fossem três juntas, em que a pessoa podia ter 3 tempos diferentes, uma série de outros Achas que nos podes mostrar um bocadinho como é que isso funciona? Posso, mas já vai parecer... Ele estava um bocado nervoso com este momento, quando ele disse que ele tinha que explicar a loop station, mas eu gostava que tu... É porque vai parecer muito básico e é básico. Não faz mal. É que não há só a questão dos loops, é a questão de todos estes objetos, estes teclados que eram brinquedos nos anos 80 e hoje em dia, e nos anos 90, e hoje em dia são os teus instrumentos. Isto também veio muito porque houve uma altura que foi mais ou menos quando eu estava a acabar o curso, que tive ali um período meio viciado a ir ao eBay, a comprar coisas em segunda mão, e percebi que os instrumentos que custavam entre 40, 50, 100 euros no eBay eram estes mais de criança, mas tinham cada um à sua maneira, tinha vários sons muito engraçados. Este lembro de ver num fórum que era o teclado que o Johnson do Sigur Rós usava para fazer aquele barulho, aquele som muito específico do Sigur Rós, que eu não consigo fazer com a voz porque ele fazia com o teclado. E tinha sido a avó dele que lhe tinha dado, eu lembro na altura procurar no eBay e comprei este, e na sequência deste vinharam uma série de casos, uma série de instrumentos assim mais pequeninos. E portanto eu quando comecei com esta brincadeira dos loops tinha verdadeiramente assim, não muitos, mas calhar tinha 10, 15 brinquedos desses que tinham vários sons, e os discos depois foram acontecendo dessa forma. Hoje em dia já não compro assim tantas coisas, porque já me parecem todos muito parecidos, mas comprei precisamente o que eu comprava na altura. Mas explicando o que é a Loop Station, ou como é que isto funciona. Isto vai parecer coisa, mas pronto, se a pessoa fizer assim, né? Pronto, é muito rápido.
problema é que o loop ficou tão curtinho que eu não tenho muita margem para fazer grandes coisas, não é? Portanto, tudo o que eu ponho agora, isto só vai levar a um lugar de chato. Ainda dá para pôr uma fininha só. E já não dá muito mais. E consegues mudar alguma coisa no loop? Não. Depois isto tem várias hipóteses. Depois eu posso parar de repente, posso parar em fade out, ou seja, pode ter uma saída calma. Há umas outras hipóteses em que posso pôr em reverse, mas uma das vantagens desta loop O que é reverse? Maior, mostra lá o reverse. O reverse não dá, tinha que ter... ok. Quer dizer, tenho que ir aqui o outro sítio, O reverse é virar o que gravei ao contrário, não é? Portanto, se for... Depois pronto. Portanto, tu vais adicionando camadas e parece-me que um dos problemas é que se tu te enganas numa das camadas enquanto estás a fazer este concerto, o teu concerto, portanto basicamente começas a acrescentar camadas, vais repetindo o erro durante toda a canção. Sim, eu acho que um dos problemas de tocar... Quer dizer, eu acho que antes disso ainda há um outro problema maior, que é o tal problema da composição. Quando eu comprei a Loopstation na altura, foi muito engraçada a ideia de pegar... Não era com melodias tão pequeninas, mas que há uma sequência de 4 acordes na guitarra, mas depois de repente tornou-se tudo muito parecido. Que era, eu fazia a primeira guitarra, depois punha um teclado, depois punha o outro, e de repente fazes 5 ou 6 músicas e as músicas são todas muito parecidas. E uma das lutas que eu no princípio senti como mais complicadas em relação à Loopstation, mesmo antes dos erros que a Loopstation te pode levar a fazer, é esta ideia de como é que consegues nunca perder a ideia de que são músicas na mesma e que não podes estar a fazer uma introdução de 1 minuto só porque queres gravar um bocado grande para depois entrar mais à frente. E, portanto, essa ginástica de nunca perder o conceito de canção ou de música é aquilo que sempre me pareceu mais desafiante ou mais difícil. A questão dos erros acontece muito. Ao princípio eu ficava mais desanimado quando me enganava, depois percebi que, na verdade, faz parte do teu charme. Faz parte. Não, quer dizer, não é que faz parte do charme. Hoje em dia já há formas de contrariar esse erro. Ainda agora este fim de semana estive a fazer uma coisa em Vila do Conde, que o Pedro Lamar estava a fazer uma leitura de um livro e eu estava a acompanhá-lo musicalmente enquanto ele lia o livro. E nós tivemos 3 dias a ensaiar as coisas e eu disse-lhe, há aqui uma hipótese, porque ali não podia haver erro nenhum. Se eu me enganasse, tinha que tentar esconder o erro, porque não podia parar, porque ele não ia parar a leitura. E eu disse, olha, há aqui 2 hipóteses. Eu posso estar a tocar, nós já sabemos o que é que eu vou tocar, eu posso ter pré-gravado os blocos maiores, eu começo a tocar e depois disparo o bloco que já gravei. Experimentámos isso uma vez e era estranhíssimo, porque depois parecia que eu estava a tocar em direto, estava com ele no texto, quando eu disparava o que tinha tocado. Por muito que o tempo fosse o mesmo, já não estava. E portanto eu disse, olha, vou assumir que o erro pode acontecer na mesma, eu não vou parar, se existir um erro dou-lhe uma volta qualquer, mas prefiro assumir esse erro, porque é isso que também torna uma coisa tão mecânica e tão digital, que não deixa de ser, ou seja, a pessoa grava uma base de guitarra e passado um bocadinho a guitarra já não estou a tocar. Mas se isso fizer tudo parte de um mesmo momento e for gravado tudo numa mesma altura, acho que não perde tanta verdade. E portanto o erro está tudo bem. Eu queria puxar um bocadinho a coisa do erro, porque realmente tocar com isso Sim, é tocar sem rede. Estava a dizer, hoje em dia há loopstations que te permitem definir o compasso e o tempo não está apenas no teu clique do pé. Mas esta, como é dessas primeiras, tem uma forma de ligar no computador, mas que eu sempre fugi a isso e portanto tem sempre muito... Mas está tudo bem. Se eu estiver muito nervoso, a música fica rápida. Se estiver calmo demais, fica muito lenta. Isto é assim que é a música, normalmente, ao vivo. O que é que vamos ouvir agora? Espera aí, antes disso, eu quero puxar este objeto. É verdade, faz parte. Porque este objeto, eu lembro-me de ver os teus primeiros concertos e este foi o objeto, acho que foi um dos primeiros objetos mais emblemáticos dos teus concertos, quando começaste a usar esta máquina. Sim, eu acho que depois criou-se uma ideia que eu acho que era um bocado exagerada, de que eu conseguia fazer músicas com tudo só porque eu tinha usado a máquina fotográfica. Isso é graças a esta máquina. Isso é uma Nunca experimentaste uma torradeira? Não, o som é o som normal. Não tem o rolo, não é? Mas eu, neste primeiro disco, eu acho que se já é difícil a pessoa ter muitos instrumentos, uma coisa que é muito complicada é precisamente o ter uma bateria, quer dizer, primeiro saber tocar a bateria e depois ter um espaço para usar a bateria. E, portanto, nesse meu primeiro disco, acho que há 2 ou 3 músicas que tu tocaste a bateria. As outras todas, tudo o que era rítmico, vinha muito... Veio, nesta música em particular que vou tocar, vem desta máquina fotográfica. Outras músicas vinha de fechos de malas, de portas, de coisas.
Mas se calhar esta máquina, como esta música que eu vou tocar, foi a primeira que eu fiz com loops, foi a primeira que surgiu depois de ter comprado a tal pedaleira mais pequenina, acabou por ter o simbolismo desta ideia de que tudo pode fazer música desde que complemente da maneira correta, quer dizer, para a minha percepção, pode não ser a vossa, né? mas que complemente aquilo que os outros instrumentos estão a fazer. E, portanto, a música teve esse... adjetivou de uma maneira mais ou menos exagerada o uso dela, mas serviu o propósito na música. Vou tocar? Bora. Se me enganar, a gente depois corta e está tudo bem. Não. Então a música chama-se Bullets on Parade. Que eu fiquei em que era uma versão da música dos Race Against the Machine, só que essa é Bulls on Parade, então, e não tem nada a ver. Isto é verdade também. Não sei se está, tudo deve estar. Time when I spoke to death, but I was death before. My ship is in a parade, just taking over. I said, one just for the gun, said two for the eyes, said three and start shooting over. This is about a day when I spoke with death, but you were dead before. They keep singing over. This is wow, 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 wow. I'm just feeling alright. This is wow, 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 wow. I'm just feeling alright. Finally I understood that the parade is my head, the keys in the garden are only my thoughts. Said one just for the gun, said two for the eyes, said three and start shooting over.
This is about a day when I spoke with me, but I've already spoke, still killing over. This is far, I'm just feeling alright. This is far, I'm just feeling alright. Obrigado. Obrigado, David. Foi Bullets on Parade. Tu ainda consegues imaginar fazer canções sem pensar em loops? Ou seja, no último disco, e porque comecei a perceber que esta ideia de fazer sempre de uma forma que depois eu soubesse ao vivo como é que se ia tocar, estava a condicionar a parte criativa da música. No último disco ou seja, eu acho que a minha cabeça por si só gosta de repetições e já fica fascinada com o facto de o verso e o refrão serem iguais e são apenas os arranjos que tornam aquele bloco completamente diferente. E portanto, juntando a isso, nunca tive como uma preocupação que aquilo fosse um loop ou que fosse fácil de tocar. Portanto, em muitas músicas, há algumas que nem sequer dá para tocar numa versão como estão no disco, e acabo por tocar uma versão muito mais simples, mas existe sempre um processo quase de nova composição das músicas para depois perceber como é que as vou tocar. E tenho tido sorte que dá sempre para dar ali uma volta. É engraçado, só para rematar aqui esta questão de ser sempre a mesma harmonia, o Bob Dylan, por exemplo, uma das canções mais emblemáticas, Knocking on Heaven's Door, ele consegue fazer um refrão, e é um dos refrões mais famosos da história da música. Ele consegue fazer um verso e um refrão em que a harmonia é sempre a mesma, mas a melodia que ele põe em cima daqueles acordes muda e torna o refrão bastante identificável, não é? Mas eu acho que isso em muitas músicas minhas acaba por acontecer. E não é uma coisa pensada à partida, ou seja, a pessoa vai fazendo e em cima daquela base, 2 ou 3 instrumentos, vais pondo outras coisas e de repente percebes, não, mas este bloco é diferente do outro. E vais andando ali às voltas. Isso é um bocado a cena divertida de compor coisas. João Vaz Silva está mortinho por parar com o assunto da música, vamos lá. Não, estava a pensar numa coisa mas há outro assunto? Há vários, mas estavas a falar das repetições, que gostavas das repetições. Também gostas da rotina ou interessa-te variar um pouco? Em que sentido? A rotina, se gostas de acordar à mesma hora... Eu nem gosto, mas eu acordo sempre às 7h29. Mas isso é porque não tens persianas nem casa, não é? Ou já tenho, acordo sempre às 7h29. Por acaso agora nesta questão, e vou voltar outra vez deste fim de semana, a questão com o Pedro Lamares, ele acorda, pelo que eu percebi, 1, 2. E então a gente chegámos ali, depois quando estávamos a ensaiar, assim, tenho que ir dormir que amanhã às 7h29 eu vou acordar. E nos 3 dias eu fiz um print screen, um era 7h29, outro era 7h24. Portanto, sem despertador? Sim, sem despertador. Incrível. Sobre rotinas. É isso. Acho que isso está respondido. Eu acho que as rotinas são boas e se a pessoa tiver coisas para fazer, ser organizado cria uma rotina. Não quer dizer que a pessoa seja viciada nas rotinas, mas se foges muito à rotina e então não consegues fazer o que tinhas que fazer, a rotina e a organização é diferente. Mas acho que a organização leva à rotina, não que a rotina leva a uma organização. Não sei. Agora que a nossa cabeça já está em nó, vamos mudar de assunto. Das bandas sonoras para teatro e dança e algumas interpretadas em palco, ao vivo, passaste cada vez mais a integrar o elenco em palco como personagem, nomeadamente em espetáculos da atriz Mia Tomé
e do Lama Teatro. Não sentes um nervosismo diferente quando deixas de ser apenas um músico nessas situações, mesmo que estejas a interpretar um músico, quando estás ali na pele de uma personagem com um figurino diferente, etc. Na verdade, eu acho que nada é mais difícil do que estar sozinho a tocar. E, portanto, todas essas outras coisas, que é um nervoso diferente e que até pode ter coisas diferentes, não estou sozinho a fazer aquilo. Portanto, se eu tivesse feito um monólogo em termos de teatro, acho que isso era pior ou estaria mais nervoso do que se calhar um concerto, porque não teria tanta experiência. Mas eu acho que o que me deixa sempre mais nervoso é eu a tocar sozinho. Portanto, todos esses outros projetos... Sentes-te amparado, no fundo. Sim, eu acho que são... A responsabilidade é partilhada quando estás em palco. E então, pelo menos nas coisas de teatro que tenho feito, por exemplo, nesta última do Lama Teatro que estavas a dizer, eu estava a tocar, mas em termos de eu tinha uma palavra, pronto. E que era logo no princípio que não pensava mais nela. E portanto aí não havia um nervoso extra, mas está muito partilhado. E até são momentos que me deixam bastante descontraído, se calhar, comparativamente com o que é a pressão de um concerto. E estavas a falar das leis fundamentais da estupidez humana. Assim de cabeça, lembras-te de alguma dessas leis? Alguma que tenha ficado? Já foram umas quantas temporadas, uma diz temporada que o estúpido longa. é a pessoa mais perigosa que existe. Isto é uma das leis. Essa ficou. Sim. Muito bem. E também o estúpido não sabe que é estúpido. E isso é o que o torna muito perigoso comparativamente com os outros. Uma das partes mais giras do texto, e o ator é o João de Brito, mas uma parte em que ele estava a explicar porque é que os estúpidos eram tão perigosos, porque os bandidos são perigosos, mas uma pessoa inteligente consegue prever as ações de um bandido, e isso pode não correr sempre bem, mas quase sempre tu consegues prever e ter ações que consigam prevenir aquilo que o bandido iria fazer. E isto convém dizer que o espetáculo dividia as pessoas em inteligentes, estúpidos, tansos e bandidos. Portanto, os bandidos, o inteligente conseguia prever. Os tansos sabem que são tansos e, portanto, têm um comportamento que muitas vezes não ficam tanto à tona de uma situação porque sabem que vai correr mal. O facto de o estúpido não saber que é estúpido torna-o de tal forma imprevisível e perigoso para todas as pessoas. Isto era um bocado a base do espetáculo. O que às vezes pode ser perigoso são as perguntas que vêm do além. E temos uma para ti. Posso? Bom dia, Sr. David Noiservo. Então cá vai. Olha, Preferias criar uma frase musical em todas as tuas músicas, todos os teus álbuns que já lançaste e que vais lançar, uma frase musical na onda do funk brasileiro, onde tinhas que usar uma frase da letra a dizer mexe no bum bum tam tam. Isto era para sempre, ficava para sempre nas tuas músicas e eras obrigado para o resto da vida a meter sempre esta frase e ali um toquezinho de funk brasileiro, ou preferias fazer uma dicção durante um ano com um músico popular, não precisava de ser muito conhecido, mas tinha que ir àqueles programas da tarde e às festas da aldeia, mas em que tu eras o primeiro bailarino. Tinhas de fazer uns passinhos de dança, muito simples, mas tinhas de fazer uns passinhos de dança. O que é que preferias? Não sei muito bem, porque antes da parte da dança eu ia dizer claramente tocar com o músico popular, porque a música é toda válida e desde que a pessoa seja aquilo que acredita, está tudo bem, não é? A parte tocar não é serve para o baile, basicamente. Sim, este safar assim. Não, tocar as tuas não músicas. sei como é que ia acontecer, mas pronto, mas eu se este tocasse bem, no final não ia ficar chateado só porque as pessoas ficaram chateadas. Quer dizer, ficaria sempre perturbado, mas não tão incomodado. Não sei, ele também disse que era só 1 ou 2 passos de dança. Sim, muito simples. Pronto, e isso reduz bastante o problema. Portanto, eu acho que fazia os passos de dança, porque fazia os passos de dança logo no princípio. Não, se já fazia no fim para não ficar envergonhado. Eu não sei se a decisão era tua. Ah, não? Não, tu és um bailarino convidado, tens que te sujeitar àquilo que então tenho um solo, mas o solo é só 1 ou 2 passos. Eu acho que fazia só 1 ou 2 passos. Só porque o problema do outro, que também não nada contra o funk brasileiro, que até acho bastantes músicas bastante engraçadas e nada com o mexe um bum bum podia ser uma frase que eu usasse, o problema é que ter que usar sempre ia condicionar a parte criativa, que é o mais divertido. As rotinas. Sim, mas aqui era uma rotina... É isso. Uma rotina sem fim. Olha, apesar de seres uma banda de um homem só, és também elemento do You Can't Win Charlie Brown, e por falar em preferes, qual é o teu membro preferido do You Can't Win Charlie Brown? Essa é a primeira pergunta. E também já partilhaste e vais continuar a partilhar o palco com os First Breath After Coma. Vocês têm tido bastantes concertos esgotados, ouvi dizer sempre com grande afluência de público. Há um concerto inédito em maio no Teatro Tivoli com eles e a banda de música de Mateus. Sentes que algum dia Noiserve também pode ter uma banda? Ou essa experiência fica... já está satisfeita nesses projetos que tu tens? Sim, eu acho que essa experiência vai ficando satisfeita nesses projetos. Eu acho que Noiserve, como estava a dizer um bocadinho até a questão dos vídeos e das capas que falámos,
tem esta ideia de ser este universo e de ser quase um escape meu, não que precisasse desse escape, mas um momento meu para fazer, e para ser obsessivo e para ser obcecado, e é uma coisa que até me dava algum prazer. E, portanto, mas isso não tira o prazer de fazer coisas com outras pessoas. E, portanto, vejo estas situações poderem acontecer e continuarem a acontecer, mas se calhar nós era passar a ser uma banda, eu acho que não. Nunca imaginaste, pões completamente de lado a ver um disco de Nós Arv com músico, com outros músicos? Não, e de repente em palco as pessoas vão ver um concerto teu não, e há outros músicos a tocar. Se for um disco e conceptualmente isso me faça sentido, okay. Agora se for aquela coisa simples de 2 ou 3 músicas tuas, daquelas que já estão feitas, ficavam muito melhores com uma bateria a sério, ganhava muito mais força. Se for só isto, acho que não, porque isso, as coisas aconteceram daquela forma, e aí voltar a mudar o conceito só para... Agora, se for um disco novo, uma ideia nova, acho que pode acontecer. Passar a ser só isso, acho que não. A minha última pergunta para ti é... Não, ele não respondeu qual é o membro preferido. Qual é que é o membro preferido dos You Can't Win Charlie Brown? Claro. Essa era a parte mais importante da pergunta. O problema é que eles são capazes de ouvir isto depois, não faz mal. Se tivesses que passar assim um ano com um deles só. Sem internet, uma ilha. Nem loops. Podes responder no final. Não, mas posso dizer, assim, eu acho que as pessoas são todas particulares e as amizades são todas particulares. Eu digo no final depois. Ele não quer responder. Não, mas ou seja, eu acho que a experiência aconteceria e seria diferente com todas as pessoas. Portanto, não te ia dizer... Garantidamente seria diferente. Então pronto, ou seja, e eu não me recusaria a viver nenhuma delas. Ok. Resposta diplomática. Está boa a resposta. Tá, acho que dá. Tiveste a tocar aqui uma canção do teu primeiro álbum. Vamos a seguir também tocar uma canção desse disco. Como é que tu... Eu sei que tu és uma pessoa que uma pessoa fala em tocares uma canção do teu primeiro álbum e eu sinto... Aliás, eu sei a música que tu tocaste, tu estavas a tocar e estava a sentir. Eu sei todas as notas que tu tocas de cor da música. Todas. Fazes aquela frasinha... Porque desde o início que sigo este projeto. Qual é a tua relação com o passado e agora que já estamos a chegar... Já não somos jovens de 20 anos, estamos num período em que já amadurecemos enquanto músicos, enquanto artistas. Como é que não é como é que tu te vês, é qual é o tipo de música que tu imaginas que tu ainda podes fazer, como é que encaras a ideia de daqui a 20 anos, aos 60 anos, que tipo de música ou que tipo de atividade é que tu imaginas estar a fazer? Pensas nisso? Não penso muito porque eu não consigo imaginar uma música e fazer uma música que imaginei. As músicas surgem sempre no momento em que eu estou a fazer. E, portanto, eu não consigo, às vezes vejo, ou seja, gostava de explorar uma área, se calhar, mais eletrónica, de explorar até um dia, se calhar, como fiz o disco só em piano, podia fazer só um disco em guitarra, não sei, eu gosto sempre de a cada disco haver ali um desafio qualquer, que não define as músicas, mas que define a minha parte criativa. E não tens medo que um dia possa deixar de fazer sentido, sentir, não, isso tem, sim. Tenho 60 anos, agora estou a fazer loops, sentes que isso... Não, eu acho que o medo maior que eu tenho, e por isso é que eu nem consigo nunca definir à partida daqui a quanto tempo é que vai sair o próximo disco. Eu agora, o disco, este último é de 2020, portanto vai fazer agora, ou já fez... Foi em setembro. 3 anos. E eu, com as ideias que tenho, era completamente impossível, mesmo que tivesse um contrato com uma editora, ou o que quer que fosse, e tivesse alguma exigência temporal, eu não podia dizer que o disco está feito daqui a um ano, porque eu não sei se vou gostar daquilo que vai acontecer musicalmente. E, portanto, o meu maior medo é esse, é que de repente eu não consiga fazer... Primeiro, quer dizer, há outro medo de deixar de dar prazer, mas esse acho que é mais difícil de terminar. Mas tenho receio de que o que eu esteja a gostar de fazer não esteja a conseguir chegar a um lugar que de repente me pareça tudo muito repetitivo, que as palavras que vou cantar, sejam em português, sejam em inglês, eu já não tenha nada para dizer, pelo menos musicalmente. Portanto, esse medo eu tenho. Agora, não penso à partida como é que vai ser passado não sei quanto tempo. Em relação ao passado, eu acho que eu não estudei música quando era novo, tive muito pouco, tive se calhar 6 meses de aulas de guitarra, para aí aos 12, 13 anos, mas para conseguir tocar os acordes básicos na guitarra. E, portanto, eu acho que eu fui-me tornando, e até durante muito tempo, hoje em dia já consigo dizer, mas durante muito tempo fazia-me confusão dizer que era músico, porque ainda por cima vinha da engenharia, eu era engenheiro, tinha tirado o curso de engenharia, e não tinha feito nada para poder ser músico, ou pelo menos não tinha estudado o suficiente para que isso acontecesse. Portanto, eu acho que eu fui
percebendo como é que tocava e fui, acima de tudo, percebendo as músicas que eu gostaria de fazer já com Noise Earth, o disco de 2005, que é só voz e guitarra. Eu acho que é um David que não sabe, ou seja, que tem ali uma energia qualquer dentro, mas que nem sabe muito bem como é que se faz uma música. É que até tem algumas variações, às vezes meias, que eu acho fora de uma estrutura e que até fico até às piada, porque sabe, hoje em dia ia discutir comigo próprio e dizer, não, esta parte não faz sentido nenhum aqui. Mas, portanto, eu acho que a partir do disco de 2010 eu já tinha criado em mim uma noção musical do que é que eu conseguiria fazer. Acho que esse primeiro EP de 2005 e o disco de 2008 têm muito essa procura. O facto dessa procura faz com que haja aí uma ou duas músicas com as quais eu acho que hoje em dia já não consigo cantá-las tão bem, já não consigo sentir tão bem aquilo porque era mais gritado, porque era menos pensado, e isso não é obrigatoriamente pior, mas eu hoje em dia penso muito mais. E portanto nunca fico arrependido, porque eu acho que, e isso liga um bocadinho com a tua ideia da importância dos discos, esta ideia de desde os meus, tanto aos 25, em 2005 eu tinha 23, portanto desde os 23 até aos 41 eu tenho um género de uma biografia musical, e eu consigo perceber o David que era em 2005 muito pelas músicas, quem era o David, agora estou falando na terceira pessoa, parece um jogador de futebol, não é? Mas quem é que eu era, vou terminar assim, quem é que eu era em 2005, quem é que eu era em 2008, quem é que era em 2013, e isso é o que estes discos todos me dão. E portanto o passado, acima de tudo, é isso, e isso nunca podia tirar porque essa história está lá, e essas emoções estão lá, portanto está tudo bem. Menos eu um dia não saber fazer mais. E chegamos ao nosso momento de recomendação musical. E o que é que nós fizemos? Desafiamos o David a ir à loja onde estamos, que é a FNAC, procurar um disco ou dois para recomendar às pessoas que estão em casa a ouvir e às pessoas que estão aqui. E o que é que tu escolheste? Eu queria um que não está aqui nestes dois. Nós também. E eu queria o novo do Sufjan Stevens, mas acho que a distribuição... Em princípio chega só sexta-feira. Mas pronto, acho que é um disco que eu só ouvi nas plataformas digitais, mas tem uma carga emotiva por trás, se a pessoa depois for ler a história, mas o disco em si... Pronto. Como já tinha o anterior, sim. Carrie and Lowell. Então, é dos músicos que eu tenho mais inveja, mas uma inveja positiva. Que eu ouço e penso assim, epá, gostava de fazer esta música. E há poucos artistas com que eu sentisse em quase todas as músicas. Eu não sinto em todas, mas sinto em muitas. E isto é em termos de isto é uma coisa boa, não é uma coisa má. Então não vamos falar sobre a escolha que tu não fizeste. Não, até porque estas escolhas não são piores do que aquela. A questão é que aquela era a primeira. Sim. Que eu tinha tido, mas o primeiro não quer dizer que seja melhor. Nem tem. E então, em vez de um, escolhi dois, e isto foi literalmente andar ali à volta dos discos, e se calhar deixei discos que poderia ter escolhido. Estou sempre a desvalorizar estes, mas isso não é o meu objetivo. Mas pronto, então eu escolhi dois. Escolhi o último do Sigur Rós. Mas podes mostrar a capa. Que é esta capa aqui. Por acaso tem uma bela capa. Olha, eles têm belos vídeos e belas capas. E às vezes ideias muito simples que a pessoa vê, olha, já não dá para fazer esta. E o outro, escolhi o novo disco do Tiger Man, que também ouvi, disse também, porque já falei várias vezes deste fim de semana, e ouvi no carro quando estava a ir para a Vila do Conde, e ele tem um estilo de música muito característico, mas sempre tinha ouvido a falar que este novo disco ia ser mais eletrónico, e às vezes os músicos dizem isso e a pessoa depois ouve e pensa, está bem, só meteu lá um tec-tec, agora aqui é eletrónico. Mas este não, este é claramente muito mais eletrónico e há muitas introduções que nem sequer são aquela onda mais rock and roll. Portanto, acho tem andado agora com os sintetizadores modulares. Sim. Este disco chama-se Zeitgeist, o dos Sigur Rós chama-se Ata. Que provavelmente não se diz dessa maneira. Tu também tens a tua própria escolha. Nós também escolhemos, eu escolhi este, que é o novo álbum dos Animal Collective, que é um grande disco, Isn't It Now. É um disco que eles gravaram todo em analógico, tudo para fita. É um bocado... Eu acho que é o disco de banda, é o regresso a eles serem uma banda mais direta, canção direta. Acho que vale muito a pena ouvir este disco. E tu, o que é que escolheste? A minha escolha também é deste ano, é de setembro, é o regresso de Anony and the Johnsons. A primeira vez que eu vi a Anony, ele era Anthony, e foi há 20 anos, em Coimbra, no Jardim da Sereia, a acompanhar o Lou Reed. Este disco é ligeiramente diferente dos anteriores, mais guitarras, mais uma onda Marvin Gaye que não estamos tão habituados a juntar à voz do Anony, mas vale muito a pena. Chama-se My Back Was a Bridge for You to Cross.
um nome grande, parece um disco de Noise Earth também. Isso também é uma coisa que não é verdade, porque isso foi só um disco com os títulos grandes. 100 É como a máquina fotográfica. Não. Então era o segundo. Eram dois discos com nomes grandes. Sim, mas as músicas tinham nomes curtos. Sim, com certeza. Não era uma crítica. Estamos quase a chegar... Mas eu não respondi por ser uma crítica. Estamos então a chegar ao final desta nossa primeira emissão do Piloto Automático. Não poderíamos deixar de cumprir a tradição que já vinha da outra temporada de tocarem um tema em conjunto. O Sr. Benjamin e o Sr. Noiser vão então escolher uma música e uma canção que já tem uma longa história em comum. Queres falar um pouco sobre isso, sobre a escolha e sobre essa relação? Sobre a Festa da Espuma? Em Alvite, é verdade. Eu só fui uma vez na vida a uma Festa da Espuma. Também eu. E foi em Alvite. Também eu, foi contigo. Pronto. Agora fazemos um silêncio para as pessoas pensarem. Foi na Vila de Alvite, foi quando tu foste lá passar uns dias. E gravámos esta música, a versão que está no teu disco. Exato. Depois tentámos, acho que já não lembro muito bem, mas acho que tentei regravar e nunca ficou tão fixe e depois ficou esta. Sim, a música que se chama Good Son, mas que está mal traduzida no Apple Music, portanto... Não, no Apple... Acho que é no Apple Music. Acho que é, foi aí que eles foram buscar. Acho que é todo inchado, está mal tinha Good Son de Sol e eu achei, se calhar essa até era mais giro. Porque o outro era mais literal. Podes reescrever. Não, porque isso eu sou contra reescrever. É isso. Quer dizer, não sou contra, só não sou a favor. Basicamente preferes o erro da pessoa que... Não. Aquilo fez-me pensar que realmente... O algoritmo sacou mal toda a letra muda um bocado se estivermos a falar de sol. Sim, é verdade. Então, fica mais giro. Benjamin ao piano, Noiser na voz e Good Son. Põe-te aí apostos, por favor, é agora. Vamos a ver esta, não sei como é que vai ser. No disco não é a versão assim. Já está a cortar. Podem meter palminhas, não faz mal. Deixa-me só ver se estou a ouvir. Good Son. Acho que sim. Good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. Good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. It's not and so they cut my head. When they say action, I'll be dead. There's no room inside him, I'm just taking photos. There's no room inside him, I'm just taking photos. But I'm ready, ready. I'm ready, ready. I'm ready, ready. I'm a good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. Good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. When I'll be gone, the action pause. It's the main part and I have lost. There's no room inside him, I'm just taking photos. There's no room inside him, I'm just taking photos. But I'm ready, ready. I'm ready, ready. I'm
I'm just. But good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. Good son, it's alive, it's a way, it's a state of living. Good son, it's alive, it's a state of living. Obrigado. Noise Earth no piloto automático, ao vivo. Muito obrigado, David, mais uma vez por teres estado connosco. Obrigado também novamente à FNAC por nos receber e a toda a equipa que ajudou a concretizar o programa. Obrigado à Futura e aos nossos caríssimos ouvintes que neste momento são imaginários porque isto ainda não está no ar. Na próxima emissão trazemos outro convidado muito especial, Jorge Palma. Estejam atentos às nossas redes sociais, às minhas, às do Benjamin, às da Futura, para estarem a par destas datas de gravação ao vivo. Venham visitar-nos ao Chiado. Até já!